Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou falar a parte 1 desse vídeo, que teve que ser partido, dos remédios para emagrecer, tá? Eu vou listar os remédios, os principais medicamentos mesmo que são utilizados para emagrecer, lembrando que isso não substitui uma consulta médica, isso é importante ter em mente, que isso não substitui consulta. Eu não estou aqui falando que é para vocês saírem utilizando as coisas por conta própria, até porque a maioria desses medicamentos, aliás, todos os medicamentos, tem efeitos colaterais sérios, e você precisa de acompanhamento médico mesmo, não é outro profissional da área de saúde, é médico, para fazer antes de fazer o seu uso, tá? Até para você ter uma boa indicação do uso dos medicamentos. Mas, de toda forma, eu vou listar para você aqui a parte 1 desses medicamentos que são utilizados, como que eles funcionam e quais os principais efeitos colaterais. Solta a vinheta, DJ! Então, o primeiro medicamento que eu vou falar é a liraglutida, que são essas duas canetinhas aqui, tá? Inicialmente, esse medicamento ele foi desenvolvido para o tratamento de diabetes tipo 2, porque ele regulariza a secreção de insulina mediante glicose. Ou seja, você ingeriu o alimento, ele vai controlar essa liberação de insulina glicose dependente, depois de você ter se alimentado. Um dos primeiros parâmetros que o paciente diabético perde é essa secreção de insulina pós-prandial. Ele acaba mantendo picos muito mais altos. Então, e com isso, eu já falei da insulina aqui em algum outro momento, e com isso o paciente vai ganhando mais peso e vai complicando ainda mais um quadro de diabetes. Mas não vamos falar do diabetes, vamos falar da obesidade. Posteriormente, o que foi acontecendo? Foi se vendo que os pacientes de diabéticos tipo 2, que estavam iniciando o uso com esse medicamento, a liraglutida, que para diabetes a dose só chega até 1,8, estavam emagrecendo, principalmente com redução de gordura abdominal, redução de gordura visceral. E aí a FDA, posteriormente, foi feito alguns estudos, a FDA aprovou o uso desse medicamento, que é esse daqui, que é essa canetinha mais gordinha, para o tratamento da obesidade. E é um medicamento que tem realmente resultados excelentes, porque além dele regularizar essa secreção de insulina pós-prandial, ele também controla os níveis de leptina e grelina, que são hormônios, neuropeptídeos gástricos, relacionados principalmente à questão de fome e saciedade. Ou seja, ele atua na questão de fome e saciedade sem atuar em sistema nervoso central, sem atuar lá no cérebro, nos receptores de serotonina, dopamina, pró-opiomelanocortina, enfim, esses receptores que posteriormente a gente vai falar sobre, né? Efeitos colaterais mais comuns. Uma outra coisa, é um medicamento que ele é injetado via subcutânea, tá vendo? Acho que dá pra ver que tem uma agulhinha bem pequenininha, você tem que injetar todo dia esse medicamento. O ajuste de dose é feito com o médico, de acordo com cada paciente. Principais efeitos colaterais. Principal efeito colateral é náusea, enjoo, parece que está de ressaca. O que as pessoas mais se queixam é uma náusea insuportável, um cansaço também, né? Muito consequente às vezes a náusea, uma sensação de hipoglicemia. Só que ele não causa hipoglicemia, tá? Que é a glicose baixa. Mas ele dá uma sensação como se você tivesse com hipoglicemia. Outros efeitos mais sérios e mais graves, o efeito mais sério e mais grave é a pancreatite aguda, tá? Que aí exige internação, enfim. Por isso que esse é um dos motivos de não poder ser usado por conta própria sem um acompanhamento médico profissional, tá? Então, 2. Sibutramina. Sibutramina já é um medicamento bastante antigo. Quem é gordinho ou gordinho certamente já fez uso ou já pensou em fazer uso da sibutramina. Sibutramina pode ser manipulada ou pode ser comprada em farmácias, drogarias normais, com receita B2 controlada. O certo é esse, né? O certo é comprar com receita B2. E ela age da seguinte maneira: ela inibe a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina, ou seja, ela inibe a recaptação de 3 neurotransmissores cerebrais e atua no sistema nervoso central, né?
Conforme ela faz isso, ela também regulariza a sua fome. Você fica com menos fome e se sente mais saciado. Efeitos colaterais principais da sibutramina: taquicardia, palpitação, são efeitos bastante comuns, agitação, a pessoa às vezes também fica taquilálica, falando muito, dor de cabeça, até enxaqueca, alguns pacientes têm até enxaqueca, pode ter aumento da pressão. É um medicamento que, para ser utilizado em pacientes que têm doenças cardiovasculares, ele precisa ser muito bem avaliado antes de se iniciar o uso. Não é que não possa, mas precisa de um acompanhamento muito minucioso para que ele possa ser indicado nesses casos. Então, ou até casos de taquicardias menores, enfim, problemas cardiovasculares menores de infância precisam ser muito bem avaliados antes de fazer o uso da sibutramina, não só dele, né? Na realidade, esses efeitos colaterais da sibutramina, eles são bem parecidos até com os efeitos colaterais das anfetaminas, que agem de uma maneira diferente. 3. Orlistat, que é um medicamento também antigo. Ele age exclusivamente em estômago e duodeno. Ele inibe uma enzima chamada enzima lipase, que é responsável pela quebra das gorduras ingeridas. Tanto as gorduras que a gente viu. Ah, mas eu não como gordura, porque o paciente fala isso, eu não como gordura. Come sim. A gordura, ela vem embutida dentro de alguns alimentos, ali na mistura, né? Sempre tem alguma coisa, alguma quantidade de gordura, tá? Então ela inibe a quebra dessa gordura, tanto a visível quanto a não visível, e faz com que essa gordura seja eliminada nas fezes, né? Efeito colateral mais comum: punzinho com óleo. Mas é verdade. O paciente fala, eu não sei o que está acontecendo, que meu bumbum está oleoso. É porque você está comendo muita gordura e não devia estar comendo essas gorduras todas, tomando Orlistat. Deu para entender agora? Agora fez sentido. Ficou bom esse, não ficou? Tive que parar o vídeo porque eu fiquei rindo muito, porque é verdade. Eu lembrei de alguns casos, alguns relatos e achei graça. Mas uma coisa muito séria em relação ao Orlistat. Vamos voltar para cá. Uma coisa muito séria. O uso crônico, principalmente o uso crônico, sem acompanhamento, pode causar um efeito inverso. Então pode ir causando uma constipação crônica e uma desregulação da microbiota intestinal. E hoje a gente tem falado bastante dessa questão de microbiota e temos que estar atentos a esse efeito colateral também. É o uso crônico de uma coisa que teoricamente é inócua, tá? Então, quarto medicamento: fluoxetina. A fluoxetina, ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, que a gente já falou antes. É muito utilizada para alguns tratamentos de transtornos alimentares, como o transtorno do comer compulsivo, como a bulimia nervosa, dentre outros transtornos depressivos em que se predomina a falta de serotonina. Algumas doenças de ordem psiquiátrica com falta da serotonina. Efeito colateral. Efeito colateral mais frequente. Primeiro, a fluoxetina não é aquele medicamento que você vai tomar. Ah, hoje eu estou muito ansiosa, vou tomar uma fluoxetina. Ela não age dessa maneira. Ela age como se fizesse um depósito. Então ela demora entre 7 a 14 dias para você começar a sentir o efeito dela no seu organismo. Essa é uma das coisas. E os efeitos colaterais mais comuns: aumento ou diminuição do sono. Alguns pacientes relatam que tem uma diminuição do sono, uma alteração no ciclo sono e vigília no início do tratamento, e posteriormente ficam mais sonolentos, ficam com mais sono. No início perde um pouco sono, depois fica muito sonolento. Outros efeitos colaterais, o que eles mais relatam é a diminuição da libido, principalmente os homens. Então,
Homens às vezes têm diminuição da libido muito significativa, até com um retardo em alcançar o orgasmo. Para alguns casos pode ser bom, pode ser um medicamento bom, né? Bupropiona, número 5. Bupropiona. A bupropiona ela é um medicamento que também age em sistema nervoso central e ela age inibindo a recaptação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ela tem muita associação com a melhora do foco. É como se você conseguisse se organizar mentalmente melhor. A dopamina ela tem essa característica principal. Você consegue, quando os seus níveis de dopamina estão mais altos, você consegue focar melhor, estar mais organizado mentalmente para executar as suas atividades, todas as atividades. Efeitos colaterais mais comuns da bupropiona, que também age nessa questão, principalmente de ansiedade, melhora do foco, né? Para fazer o programa alimentar, para fazer a atividade física. Efeitos colaterais principais: aumento da pressão arterial, ou seja, assim como a sibutramina, assim como as anfepranonas, é um medicamento que precisa ser muito bem avaliado para quem ele vai ser utilizado, principalmente pacientes que têm alguma história cardiovascular ou que tenham histórico de uma pressão mais alterada, uma pressão arterial mais elevada. Você precisa ter cuidado ali na prescrição. E dor de cabeça, que também é um efeito colateral. Pode ter também alguma alteração do sono, porque medicamentos que agem no sistema nervoso central podem ter alterações do sono. Normalmente, a bupropiona tem alteração para menos. Sente menos sono, consegue dormir uma menor quantidade de horas e render do mesmo jeito. Tá? Não é um medicamento que aumenta a sonolência, não, assim como a fluoxetina.